Eu sou Leonardo Müller, editor da Casa dos Espíritos, e estou aqui para mostrar para você a segunda parte da entrevista com o espírito Ângelo Inácio. Ele que é o autor da trilogia O Reino das Sombras, ele que é o autor da trilogia Os Filhos da Luz, mais recentemente escreveu a trilogia A Política das Sombras. Então, como o Ângelo gosta pouco de controvérsia, ele vai de controvérsia em controvérsia e dessa vez talvez ele não conseguisse superar, mas bem que a gente não sabe, o Ângelo é sempre uma surpresa. Agora nós conversamos sobre o lançamento do livro O Golpe, que continua essa série que eu mencionei, A Política das Sombras. Começou com o livro Partido, Projeto Criminoso de Poder, e a quadrilha, O Foro de São Paulo. Então, convido você a assistir ou a participar conosco dessa segunda parte da entrevista, que foi feita com perguntas que vocês, internautas, mandaram, que vocês escreveram. Nós recebemos centenas delas e compilamos algumas para que a gente pudesse conversar com o Ângelo Inácio a respeito, que se manifesta, claro, através do autor desses livros, que é o médium Robson Pinheiro. Eu queria fazer também a pergunta do Adriano Almeida, que é de Otacílio Costa, uma cidade no interior de Santa Catarina, que diz: após ter lido vários livros espíritas, encontrei nos seus livros uma atualização de linguagem e fico com dúvidas como encarar seus livros, como ficção ou realidade. Pelos elementos da narrativa, tenho a impressão de estar assistindo a um filme, o que seria uma ótima ideia, diz ele, inclusive, sobre, por exemplo, Os Senhores da Escuridão. Como é essa questão, então, entre ficção e realidade? Ele agradece a resposta. Pois bem, se nós formos estudar os elementos de uma ficção, como conteúdo literário, como forma literária, haveremos de descobrir que, até agora, a maior parte das ficções foram antecipação do futuro da realidade. Isso nos próprios filmes que vocês têm aí, apenas antecipam. E vamos tomar por referência apenas Júlio Verne, que é o autor do livro 2080. Né? Tive bastante conversa com Verne, até mesmo para facilitar a proximidade contigo. E eu me aproximei muito dele e fui entendendo os motivos. Pelo que você diz no golpe, conversa com ele não é fácil, porque ele tem um estilo mais calado. Mas é mais difícil. Né? Aquele velho hábito do médium de você querer retirar algo dele e ele não querer falar, porque para ele 2 palavras resumiriam um livro. Uma página, em resumo, era suficiente. Verne é algo assim. Mas ele comenta das atitudes proféticas dele quando encarnado. Quando ele escreveu os seus livros mais comentados, os seus livros que movimentou mais o público, na verdade, ele estava entrando num transe mediúnico muito intenso. E ele não sabia que era isto. Mas como era escritor, ele deu o nome àquilo de ficção. E ao desencarnar, ele descobriu que, por exemplo, o submarino que ele viu pilotado pelo Capitão Nemo, na verdade, era uma nave dos guardiões que iam nos planos inferiores resgatar inclusive as pessoas. Inclusive nas regiões abissais, eu imagino. Exatamente. Que são exatamente as naves que eu descrevo no livro Senhores da Escuridão, indo nas fossas catarinas, que os guardiões utilizavam isso, que é a parte mais profunda conhecida dos oceanos. E aquelas naves, o Júlio Verne teve acesso. Mas sem o conhecimento espiritual, como ele iria descrever isso? Ele descreveu naquela ânsia, naquela febre mental e até física que lhe domava o corpo e a alma. Ele, enquanto não escrevia, não se acalmava internamente. Mais ou menos o que ocorre com o médium. Por exemplo, ele fica noites sem dormir, vai ficando apavorado, e aí imagens na cabeça, e começa a preocupar com mil coisas. A hora que ele resolve, fala assim: Ângelo, pode escrever? Acaba o problema. Eu falei: poxa, você poderia ter resolvido tão mais fácil isso, já sabendo que é o meu jeito de trabalhar. Não, ele perde 10 noites de sono até falar: pode escrever. A hora que escreve a primeira página, o que ocorreu esses dias. Ele não conseguia dormir por 3 dias seguidos, até chegou um momento que Pai João estava: meu filho, tenha uma cabeça menos dura, eu estou querendo escrever um livro. Aí ele falou: por que o senhor não falou? Eu estou falando, já tem 1 semana e você não sabe. A hora que ele escreveu a primeira página, suavizou. Só a sinopse. E isso ocorria. E ocorre com vários escritores da chamada ficção, que na verdade é um produto espiritual antecipado. Muita coisa que eu refiro nos livros são coisas
para daqui a 60, 70 anos. Não tem... Outras já ocorrem agora. Não, e você citou filmes, quer dizer, eu não sou ligado a esse universo, por exemplo, de Star Wars, Guerra nas Estrelas, mas não fazer um paralelo dos Guardiões com aqueles guerreiros Jedi e dos Lordes das Trevas, que inclusive com decomposição de corpo, né, da estrutura corporal, com os Cavaleiros... Como você pode interpretar o produtor, quem escreveu toda a trama? São médiuns. Não há como, né? Que são os verdadeiros médiuns estes, né? Porque não estão formatados o psiquismo por nenhuma doutrina e conseguem trazer isso para o papel e para as telas, a realidade do plano invisível. Porque quando a pessoa já está formatada é muito mais fácil. Por isso que às vezes Muito mais difícil quando ela está formatada. É mais difícil quando está formatada. Olha, eu peço ao médium para não ler livro nenhum entre uma psicografia e outra. Para não entrar em site nenhum pesquisando absolutamente nada entre um livro e outro, para não influenciar. Ou seja, eu não deixo ele ler nunca. Praticamente é o estudo do lado de cá. Porque a gente está escrevendo sempre. Isso favorece que a mente fique mais livre para que os demais autores possam se expressar. Senão ele formata a mente e aí só um autor o tempo inteiro. Ora, nós escrevemos a verdade como ela é e a verdade como será também. Mas não é obra de ficção. Porque muita coisa que trazemos do lado de cá ainda não existe ou não é conhecido no plano físico. Algumas já existem até. Alguns já estão ocorrendo aí, mas o público não sabe o que está ocorrendo. Agora, Ângela, também é interessante, por outro lado, falando agora exclusivamente do que Kardec diria, né? Os caracteres da revelação espírita, como ele chamou lá no livro A Gênese, os milagres, as predições segundo o Espiritismo, porque parece que a história se repete, quer dizer, essa sensação de que era ficção, Nosso Lar, quando foi publicado, Chico Xavier foi questionado da mesma coisa. Falaram que ele estava plagiando o reverendo Dalioven. Exatamente, valeu. Então, né? Tentaram de todo jeito provar no movimento espírita mineiro, sobretudo, que era um plágio de quem escreveu anteriormente. Também isso causou muita surpresa, exatamente. Memórias de um Suicida, as coisas que Vânia Pereira trazia, como se... Mas também há um pensamento engraçado, porque é como se o plano espiritual ou extrafísico tivesse que estar sempre atrás. Sim. Eu digo atrás em progresso do que se vê na dimensão física. É muito engraçado, porque... E isto mesmo responde à pergunta do anterior, de livros onde pode embasar. Olha, basta ver a trilogia Reino das Sombras, não precisa mais, existe o livro Legião. A pessoa verá que outros autores já escreveram sobre isto, só não tinham o esclarecimento espiritual a respeito, não é nenhuma revelação o que eu trago no livro, eu trago uma edição dos autores do plano espiritual. Se procurar na literatura deles, várias coisas você vai encontrar. O grande problema é que as pessoas querem encontrar na literatura espírita exclusivamente. E os espíritos, muitas vezes, nós escrevemos através de pessoas que não são espíritas. Por essa mesma razão. Joseph Kleber escreve através de 4 autores encarnados que não são espíritas, que não conhecem o espiritismo. E são muito conhecidos. Então, se você pegar, além da matéria, principalmente, que o Joseph Kleber, inclusive o Joseph Kleber, foi auxiliado por Valdo Vieira, quando encarnado e desdobrado, conversava muito com Joseph Kleber. E, nesse período, o médium detestava o Valdo Vieira, falava mal dele. E o Joseph deixou oculto, para só depois do livro ser editado falar: Valdo Vieira me auxiliou também, porque é da nossa equipe. Nós não temos essa barreira que vocês, espíritas, têm aí. Porque nós temos vários médiuns que não são do movimento espírita. Então, se você pegar um único livro, você vai ver referências em vários autores para provar que nós não escrevemos só através do Robson Pinheiro. O Robson Pinheiro é um dos autores espíritas. Só atualmente eu poderia dizer que eu participo, assim como vários espíritos participam da equipe espiritual nossa, eu estou participando da equipe de 3 outros médiuns. Não escrevo diretamente com eles, mas eu vou passando para aquele que faz o mesmo trabalho com aqueles médiuns que eu faço através do Robson. Ora, leia o livro, pesquise e você vai ver as referências bibliográficas, históricas, que, lógico, vocês vão ter uma série de ideias errôneas a respeito, porque hoje está na moda tudo ser plágio.
Né? Então, Jesus plagiou Sócrates, Jesus plagiou tudo, Kardec plagiou outros. Aí vai um plágio do outro, Divaldo. Todo mundo acha que todo mundo plagia. E não consegue ver as conexões espirituais que nós fazemos através de pessoas, porque nós não conseguimos escrever com um médium só tudo o que gostaríamos de escrever. Claro. Não tem jeito, porque ele tem limitações. Nos pergunta, por que você não fala deste mesmo assunto que fala no livro Partido, através de um médium, e me perdoem a citação, que seja esquerdista? Porque ele não permitiria. Sim. A verdade dele, o mundo dele é outro. Ele não permitiria isso. Como médium não me permite escrever muitas coisas. Quando os próprios artistas, quando vão fazer uma pintura através do médium, aquele exemplo da tem cor, uma limitação. Não sei por que eles ainda teimam em fazer o trabalho de psicopictografia através do médium. Porque Picasso já era para ter desistido há muito tempo. O Matisse não era nem para ter começado. A Tarsila do Amaral, atualmente, é que o médium mais bate contra ela. O Aleijadinho e Mestre Taíde, sim, assim, de brigas homéricas do médium com ela. E ela fica em silêncio ouvindo e ainda vai pintar. Eu falei assim, olha, nós temos muitas limitações, então não podemos fazer esse trabalho só através de médiuns espíritas. Nós utilizamos outros escritores. E aí você vai ver na própria literatura espírita o viés daquele escritor que nós usamos como médiuns. Claro. Porque a limitação que vocês nos impõem é muito grande. Claro. E às vezes nós estamos, por exemplo, isso você já sabe que eu já lhe disse, eu não escrevo através do médium por afinidade com o médium. A minha afinidade é com você. A hora que você começar, e eu já falei isso com você várias vezes, se dedicar, que seja 1 hora por semana para fazer o trabalho de psicografia, em 6 meses eu já começo a escrever e já paro de escrever através do médium e outro assume, porque a minha afinidade é com você e não com ele, porque ele me poda. Por isso eu gastei 10 anos aproximando do médium para estudar o psiquismo dele, depois mais 10 treinando diretamente com ele, para depois eu falar, agora eu estou escrevendo. E mesmo assim com toda a limitação. Ora, então eu tenho que trazer os outros autores e pegar o que tem de afinidade esse autor com esse médium, põe aqui. Esse autor com o médium, esse aqui. Então, e aí eu faço a formatação de tudo, porque ele me impede inconscientemente, é a parte anímica, e não tem como irmos contra isto. Se eu tiver 2 médiums, olha, isso me facilita muito. É o trabalho que você faz, que eu faço com os demais espíritos. Quando você pega no texto e vai entrando na alma do texto, eu já estou praticamente incorporado em você. E aí você às vezes até reclama, Leonardo, e fala com o médico, por que você responde, tá ok? Ah, escreveu muito bem. Às vezes o médico fala assim, porque eu estou perto dele, a hora que ele está lendo, eu falo assim, fui eu que escrevi isso. Às vezes escrevo meia lauda de questionamento e ele responde assim, ok. Sim, e eu falo com ele, isso aqui não mexa, porque fui eu que escrevi através do Leonardo. Aí ele, ok. Ele falou assim, isso aqui precisa ser mais elaborado. Ele falou assim, mas eu não tenho coragem de escrever para o Leonardo que tem que ser elaborado, porque ele virá com muita pergunta em cima de mim. Aí, olha, isso facilita. Se eu tenho você que entra na alma do texto e eu tenho facilidade com o seu psiquismo, então tem 2 médios que eu posso trabalhar. Um na produção e o outro na edição. Na verdade, trabalhamos em sintonia. E esta é a sintonia. Você é o editor e eu também editor. Você é extremamente crítico, eu sou extremamente ácido. Então temos tudo que combina, mas com o médium já não tem aquilo que você chama de liga. Sim. Eu preciso de mais outros. E aí eu pego o que esse espírito tem com ele. É isso aqui. Olha, vem aqui, escreva, igual você escreveu quando encarnado, que eu edito. Aí o outro, e agora? Nós temos 148 espíritos. É muita gente. É muita gente. Eu tenho espíritos à minha disposição que quando eu quero, que estão encarnados, eu chego somente para ele e falo, preciso de você. A pessoa sai imediatamente, adormece e está do lado de cá. É mesmo. Ele já me responde com tanta habilidade, adormece e está do lado de cá. Tem um espírito que antecipou o meu desencarne. Quando encarnado, e eu convivi com ele quando encarnado, como escritor. E ele chegou para mim com um texto e falou assim, olha que coisa estranha, eu não consegui dormir enquanto não pus isso aqui no papel. E eu li e falei assim, que coisa estranha, está mexendo muito comigo, não quero ler o resto. E você vai ver esse texto no livro Cidade dos Espíritos. Olha. Quando eu descrevo exatamente o que ocorreu. E ele viu antecipadamente o meu desencarne e escreveu num livro que não tinha nada a ver, que não era espírita, que não era nada.
Escreveu aqui com as suas próprias palavras, mas se você vê, está descrevendo a mesma coisa. Porque é médium. Interessante. E aí, do lado de cá, para escrever isso, eu tive dificuldade com o médium. Eu chamei para ele, falei assim, venha me ajudar, porque eu não consigo passar através do médium. E ele passou e falou, então agora eu consigo editar o trabalho. Esta parte, os médiums ou não falam, por algum motivo, e os espíritas, de modo geral, não conhecem. É mais ou menos o que o Espírito Verdade, digamos assim, fazia com Kardec. Vários espíritos dando opinião, e o Espírito Verdade editava, e Kardec reeditava o que o Espírito Verdade fez. É mais ou menos o que ocorre. E isso, quando as pessoas nos criticam, Leonardo, não leram e não conhecem como era a metodologia através de Kardec. Que eram vários pensadores escrevendo, um espírito fazendo dando aquela corpo, amarração de tudo, dando corpo, e Kardec ainda editando a palavra daquele espírito. Mas essa parte os espíritas não conhecem, e por isso, às vezes, duvidam de este ou daquele médium. É impressionante. Essa resposta, na verdade, Ângelo, atende o que o Enival Júnior, lá de Goiânia, capital de Goiás, né, pergunta, que é, do lado astral, como é a produção de um livro, o livro antes dele estar pronto e ser psicografado, desde quando você escreve, depois o refinamento na edição, como é o processo. Eu acho que você descreveu bastante, né? Então, mais duas perguntas, Ângelo, se você tem tempo. Uma delas é, de Pernambuco, o Wendson, não sei como pronuncia esse nome dele, que é escrito com W, Batista, escreve da cidade de João Alfredo, lá em Pernambuco, diz o seguinte: se um povo merece os líderes que tem, qual o grau de comprometimento kármico da população brasileira e latina com esses líderes que representam ideias ou ideais pavorosos? Teria a população também um karma coletivo a solucionar através da atuação para a deposição desses líderes? Ele chega a usar essa palavra. Eu diria que existe sempre o karma pessoal e o karma coletivo. Isso em todos os países, naturalmente, porque temos que considerar que a humanidade terrestre ainda é adolescente. E o Brasil está engatilhando na sua história. As pessoas ainda esperam que no Brasil tenha algo que esboce uma civilização, uma civilidade à semelhança daquilo que eles percebem de longe em alguns países da Europa por não viverem lá. Ora, na mesma idade do Brasil, nesses países, se matava, abria-se a pessoa de cima para baixo, fazia justiça com as próprias mãos. Então, o Brasil, na idade que está muito bom. Nós precisamos melhorar muito. O nosso karma também, eu vou me ousar dizer isto, o karma positivo do Brasil, nós temos que ver que tem muita coisa boa acontecendo. Temos que olhar esse país com muito otimismo, Leonardo. Porque apesar da gente descrever as guerras espirituais nos bastidores do que tem ocorrido, temos que valorizar as coisas boas que esta nação tem. É a nação mais abençoada em termos de conviver com diferentes raças no mesmo solo e num período de graves crises, enquanto outros estão acentuando o sofrimento, o nosso povo faz samba e faz carnaval e consegue alegrar no meio de tudo. Ora, isso está imprimindo algo positivo na população. Enquanto muitos veem o carnaval como uma gestação de obsessão, nós vemos como a oportunidade do povo extravasar sua energia tão duramente contida nos processos do dia a dia. Que outro lugar se faz isto? Não nesse país. É lógico que esses atores do drama nacional vêm de outras vidas e outros povos, mas também a população faz jus para ele. Ora, se queremos merecer algo ou alguém mais ético nos governando, sejamos éticos na nossa vida. Queremos que os outros se posicionem de maneira mais de acordo com as leis universais? Que tal nós nos modificarmos também para adequarmos nossa atitude, nosso pensamento, àquilo que o Cristo falou? Quando a humanidade progredir e a lei de justiça imperar, então os homens bons estarão aí, já estão. Essa geração nova são pessoas muito boas que já estão aí. Compete a quem estar agora no comando das famílias terrenas
imprimir esse sentido ascensional de progresso nos membros da família, mostrando as coisas boas, mostrando que o que está ocorrendo no Brasil já ocorria há muito tempo. E que se o simples fato de vermos essas coisas, termos acesso a isso, não é porque está piorando, é porque está melhorando. Sabemos o que está ocorrendo nos bastidores que há 20 anos atrás não se sabia. Então, isso é um progresso. Esse é um tremendo progresso, sem dúvida. É um progresso. Daqui a pouco essas pessoas estarão envergonhadas de praticar. E daqui a pouco elas não terão mais acesso a isso, porque o progresso é lento. Nós temos pouco mais de 500 anos. Isso em termo cósmico, de civilização planetária, Não é nada. Não é nada. Ângelo, e a última pergunta é, na verdade, uma pergunta que várias pessoas fizeram em redações diferentes, né? Eu vou dar o exemplo aqui da Neida Mendes da Silva, que escreve de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que diz: somos um grupo de 3 médiuns e trabalhamos com apometria, como podemos ajudar? Como podemos participar de todo esse trabalho? Mas com redações diferentes, essa é a pergunta, claramente, e vários citam que leram já O Partido, a Quadrilha, de outros livros, não só da série A Política das Sombras, é o que pergunta o Renan de Jacareí, em São Paulo, a Quitéria de São Paulo, capital, é o que pergunta também o Pedro Pádua de Vespasiano, aqui em Minas Gerais. Nós temos ainda a Fabíola Keller, de Belo Horizonte, em Minas, a Yolanda Comim Londeiro, do Rio Grande do Sul, o Ivens, talvez, Ferreira Fernandes, de São Paulo, capital. Tem muita gente perguntando assim, bom, então, afinal, se o quadro é esse, o que a gente pode fazer efetivamente para ajudar? E eles também estão enfatizando, realçando o aspecto no trabalho mediúnico ou no trabalho com os espíritos para ajudar nesse contexto todo relatado nos livros. Eu tenho certeza que eu vou decepcionar estas pessoas, tanto quanto a equipe técnica que está gravando, mas você vai entender que a decepção geral será para o bem geral da nação também. Esta pergunta é plenamente respondida no último capítulo do livro O Golpe. Então, eu gostaria de, em nome do progresso, dizer: adquira o golpe e você terá essa resposta para o seu questionamento. Porque não só isso é respondido nas palavras do guardião Vatab, mas um pouco mais do que isto. Ele penetra mais profundo nesta alma, nesse questionamento. Se eu responder aqui agora, eu estaria matando o livro na hora que ele sair. Então, leia o livro Golpe e você vai entender o que você pode fazer para transformar esse país num país muito melhor. O que poderá fazer para transformar a Terra num planeta muito melhor. Tenho certeza que estará plenamente satisfeito ao ler a resposta do guardião. Eu brinquei com o próprio Robson que o Vatab é um personagem que aparece nos primeiros volumes como uma personalidade mais calada, um sujeito mais pacato, ou pelo menos mais silencioso. E nesse livro ele estava muito falante, não é? E o capítulo 10, que de fato tem uma fala dele que é a resposta exata a isso a que o Ângelo se refere, eu ainda brinquei que deu um trabalho para editar, porque é uma dissertação profunda, densa, que mexe bastante, e era meu objetivo esclarecer o máximo possível a fala dele no processo editorial, e ainda brinquei. Pô, dá vontade de tirar isso, mas isso não dá para tirar e a prova está aqui, porque de fato é o anseio das pessoas, é impressionante. Pelo médium era fácil, você arrancava o 10º capítulo e resolvia o problema. Elimina o capítulo inteiro. Não, mas isso é resposta a esse questionamento humano. Ângelo, a gente quer agradecer mais uma vez bastante. Agora que você me colocou intimado na frente das câmeras, de fato você já tinha falado, né, de dedicar uma hora pelo menos por semana à psicografia. Eu vou passar mais vergonha se não fizer. Né? Pois é, vamos. Eu vou lhe envergonhar mais vezes para que você tenha essa atitude que para nós será muito bom, Leonardo. Eu agradeço sobretudo a paciência de vocês e a consideração imensa, e dizer que nós precisamos desse contato. Quantas vezes tiver essa oportunidade, para mim pessoalmente, vai ser muito positivo conversar com aqueles que são os leitores das obras psicografadas. Sem a motivação de vocês, não há como continuar esse trabalho. Nós nos motivamos pela interação com vocês que nos perguntam, pelo desejo de vocês. Maravilha. Bom, como com o caso das perguntas, não vai dar para atender todas as sugestões, porque a gente recebeu centenas de perguntas, mas nosso tempo se esgota e a gente quer agradecer bastante a sua participação, a sua presença, e a gente se encontra nas páginas do livro O Golpe.